Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Pode sentar, pelo menos 10 minutos, por gentileza, não converse, para você poder entender o que nós vamos falar, o que Deus tem para nós nessa noite. Deus colocou um tema no meu coração. Que tipo de cristão é você? Você é águia ou é galinha? É águia ou é galinha? Deus me deu a oportunidade de ler um livro e queremos extrair alguma coisa nessa noite para os nossos corações. Nós estamos aqui nessa noite, culto de domingo, é culto de adoração. E quando nós falamos sobre adoração, o que vem no nosso coração? A palavra adoração. Será que é você chegar no culto, você gritar o tempo todo, ou você correr, nada contra, pular, ou querer dizer para o seu irmão que o seu glória é maior do que o teu irmão, ou quem sabe a língua estranha sua é mais alta do que o irmão? O que vem ser adoração? Muitas vezes as pessoas não sabem o que é o significado da adoração. Talvez você chegou num culto como esse e você está quietinho sentado no teu banco, mas a tua adoração está subindo até o altar de Deus. Talvez o irmão que chegou está fazendo um barulho, mas a adoração dele não está subindo, porque Deus conhece o coração de cada um que está aqui. Quando Davi ele quis fazer o templo, ou melhor, arrumar uma profecia para Davi, porque hoje a gente vê profeta de Deus e profeta que fala aquilo que as pessoas querem ouvir. E o profeta Natan, por ser muito amigo de Davi, ele olhou para Davi, viu Davi conversando com ele, e Davi tinha um desejo de fazer o templo, porque ele via a Arca da Aliança, ele via o povo vindo caminhando pelo deserto, e não tinha lugar de habitação para Deus. Ele falou, vou construir o templo. Tinha um desejo no coração. E Natan, vendo aquilo ali por ser amigo, foi inventar uma profecia, falar assim, o Senhor é contigo, vai, que você vai conseguir construir o templo. Deus olhou, quando Natan chegou em casa, Deus disse para ele assim, eu não mandei você falar nada. Você vai lá agora e vai consertar aquilo que eu não mandei você falar. Quem vai construir o templo vai ser ele, Salomão, filho de Davi. Então Deus olhou para Davi, não era pela qualificação que Davi tinha, não é pelo conhecimento que Davi, por ele ser rei, ser pastor, ser escritor, poeta, estrategista. Mas Deus olhou para ele porque Deus olhava para o coração dele. E Deus falou assim, achei um segundo o meu coração. Então quando Deus olha para você, Ele não olha para o seu tamanho, para o seu conteúdo que você tem. Ele olha para dentro do teu coração. E sabe quando você há uma necessidade no teu coração. E a palavra adoração significa curvar-se diante de Deus. Todos nós precisamos adorar o nosso Criador. Todos nós precisamos entender que nós fomos criados para Deus, para adorar. Talvez você pergunte, por que o pastor leu Isaías 40, versículo 31, está falando sobre adoração? Você vai entender o que eu quero dizer nessa noite. Então seja um adorador. Seja um homem que vem para o culto, não uma mulher, um irmão, não para perder o teu tempo, mas para adorar e sair daqui convicto que Deus, por mais uma vez, falou contigo. Glória a Deus. Quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, o profeta Isaías ele é uma miniatura da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia ela tem 66 livros. O profeta Isaías, a primeira parte do profeta Isaías, ela tem 39 capítulos. A Bíblia, no seu primeiro livro, no Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia, ela tem 39 livros. A segunda parte da Bíblia, chamada de Novo Testamento, ela tem 27 livros. A segunda parte de Isaías, ela tem 27 capítulos. É por isso que Isaías ele é chamado de uma miniatura da Bíblia. Isaías é chamado do quinto evangelho. O profeta Isaías significa Deus é a salvação. Quando Deus chamou o profeta Isaías para ser profeta, Isaías tinha um impedimento muito grande que impedia Isaías de ser profeta. E Deus lá do céu está olhando aquele impedimento. Só que Deus sabe o tempo e a hora certa para remover aquele impedimento da nossa vida.
A Bíblia diz que Isaías ele era primo do rei Osias. E sendo o rei Osias rei, Isaías ele era primo do rei. Então Isaías estava dentro do palácio do rei. E sendo primo, as coisas que estavam erradas, Isaías não podia falar. Porque afinal de contas, você sempre é meu parente, é uma pessoa, eu vou tentar passar a mão na cabeça. Existe aquilo dentro da igreja, porque às vezes o pastor, ou o evangelista, o irmão, ele quer corrigir o outro de fora. Mas às vezes dentro da casa dele está toda desconcertada. Às vezes ele quer corrigir o filho do irmão, porque pula, porque corre. Mas às vezes o filho dele não tem autoridade para corrigir o filho dele. É muito fácil você falar das pessoas que estão lá fora. Mas nós temos que falar daqueles que estão aqui dentro da nossa vida. Nós temos que ser um espelho para a sociedade. Nós temos que ser um exemplo para as pessoas. As pessoas têm que olhar para você e ver, ali já vai um homem de Deus. Não é porque você pula, fala em línguas estranhas. Porque isso aí tem que ter o caráter de Cristo dentro da vida dele. Muitas das vezes você pula, fala em línguas estranhas, entrega a revelação, mas quando você sai da porta para fora, é só Jesus na tua vida. O caráter, você não tem caráter de cristão. As pessoas olham para você e não vê você como cristão. Ali já vai um picareta, um charlatão, um adulto, ali já vai um mentiroso, um fofoqueiro, ali já vai outra pessoa, mas não é um cristão. Meu Deus! Mas a Bíblia diz que Isaías, ele viu isso tudo e não podia falar nada, porque afinal de contas o seu primo era rei. Aí o capítulo 1 do profeta Isaías, ele vai falar ai de todo mundo. Ai do povo, porque não teme a Deus. Ai de Israel, ai das nações, ai de todo mundo. Vem trazendo repreensão para todo mundo. Mas quando ele chega no capítulo de número 6, ele vai dizer, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Muitas das vezes o caráter de Cristo na nossa vida faz com que você venha se policiar diante das pessoas. Existem problemas que nós passamos que você não pode compartilhar com as pessoas que não vão entender. Existem problemas que nós passamos na vida que lá na frente Deus vai te dar a resposta daquilo que você passou. E existem situações na nossa vida que você tem que ter muito cuidado para não escandalizar o nome do Senhor. Isaías vai dizer, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. O texto vai dizer que no capítulo de número 6, o Senhor Isaías vai ter uma visão. Quando Isaías tem uma visão, ele vai ver o Senhor sentado num alto e sublime trono. O interessante é que quando Isaías vai ver o Senhor, ele vai ouvir uma voz que vai dizer, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele ouve essa voz por 3 vezes. Isso significa que existe um Deus que subsiste em 3. Quando ele fala santo pela primeira vez, ele está glorificando o Deus Pai. Quando ele fala santo pela segunda vez, ele está glorificando o Deus Filho. E quando ele fala santo pela terceira vez, ele está glorificando o Espírito Santo. E ele vai ver o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. E ele vai ver anjos voando. O interessante é que aqueles anjos tinham cada um 6 asas. Eu pergunto para os irmãos, anjo precisa de asa? Não precisa de asa. Isso é, irmão, tipologia. O anjo não precisa de asa, é uma figura para entender, que a nossa mente ela tem dificuldade para entender. E quando ele vê um anjo cobrindo, voando, 2 asas ele voava. Com 2 asas ele cobria os teus pés. E com mais 2 asas ele tapava o rosto. Por que o anjo tapava o rosto? Porque o anjo não podia olhar para a face de Deus. Irmão, ninguém pode ver Deus com esse corpo aqui que é caixão de bela preta. Tem que consagrar a tua vida, meu irmão. Esse corpo aqui não tem condições. É por isso que às vezes Deus fala com a gente através da palavra, através de sonho, visão, usando o profeta, ou pode até se manifestar para você. Mas você tem que ter um preparo como Moisés teve de 40 dias, ô Jesus. Aí ele vai ver o anjo voando. E ele falou, ai de mim, que sou homem de lábios impuros. E o anjo voou e foi lá no altar de Deus e pegou uma brasa de fogo com uma tenaz. O que é uma tenaz? Uma espécie de um alicate. Pega aquela brasa debaixo do altar de Deus
e vem com aquela brasa e coloca nos lábios do profeta Isaías. O fogo significa o quê? O Espírito Santo. E vai lascar uma brasa de fogo nos lábios do profeta Isaías. Para que ele joga essa brasa de fogo? Irmãos, crente que tem o Espírito Santo de Deus, ele não pode falar coisas que não é de Deus. Crente que fala em línguas estranhas, ele não pode falar outra coisa na tua boca. O crente que tem a unção de Deus, que foi purificado pelaquela brasa de fogo, que foi lançado na boca de Isaías, ele é diferente. Você não pode ser confundido. As pessoas têm que olhar para você e ver um ponto de referência. Ali já vai um homem. Ali já vai um homem de Deus. Aleluia. Pode chegar na tua rua e vai dizer, ali eu conheço. Ali eu vou tirar o chapéu para ele, porque ele é homem e mulher de Deus. Isaías, ele é transformado. Aí o impedimento que estava na vida de Isaías vai ser jogado por terra. No capítulo de número 6. Quando Isaías vai dizer assim, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Por que ele não viu o Senhor? Missionário Adriano, quando o rei Uzias estava vivo. Por que ele não viu o Senhor quando ele andava do lado do rei? Ele entrava no palácio. Por quê? Precisou do rei morrer para Isaías ver a glória de Deus. Existe coisa na tua vida que precisa morrer. Glória! Vocês estão entendendo nessa noite que Deus está falando conosco? Existe coisa na tua vida que tem que morrer. Para você chegar do outro lado e ver a glória de Deus. Para você chegar do outro lado e ter comunhão com Deus. Para chegar do outro lado e ter intimidade com Deus. Como que você vai contar a experiência se você nunca viveu a experiência? Você vai